Filhos e filhas, estamos começando Fé em Debate, um programa que se propõe ser uma verdadeira catequese, uma catequese permanente, que quer nos fazer discípulos e missionários do Senhor. Quero saudar a todos que estão me acompanhando. Hoje nós temos a alegria de ter esse homem que dispensa currículo, porque de renome internacional, grande teólogo, Frei Clodovis Boff, que de uma forma muito gentil, sempre está disposto a nos ajudar nas correções dos livros. Não pensa não, tem que corrigir, que a gente não sabe não, tudo. E ele se dispõe a estar conosco, nos ajudando nesse tema tão importante que o povo tem perguntado tanto sobre Nossa Senhora, Maria. Seja bem-vindo, Frei Clodovis Boff. Para nós é uma honra e desde já nossa eterna gratidão. Muito obrigado, Padre Manzotti. Tenho o prazer de estar aqui, colaborar, além das correções que faço como teólogo, colaborar com a evangelização, que é realmente a primazia, o primado da pastoral da igreja hoje. Levar a boa nova de Jesus dentro de uma cultura pessimista, deprimida, de onde há muitas más novas, pelo menos que brilhe a boa nova de Cristo, que é a luz do mundo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Imagine, obrigado pela sua presença. Eu começo com uma pergunta. Padre Frei Clodovis, qual a importância da figura de Maria na igreja? Querido Padre Manzotti, a figura de Maria sobressai sobre a figura de Cristo com uma grandeza imensa. Ela não é centro, certamente, da fé, que é Jesus, né? O nosso Salvador, o Filho de Deus, né? Que morreu por nós e em nome do qual fomos batizados. Mas é certamente central. Não é o centro, mas é central. Por quê? Porque é a figura que está mais próxima do centro. É aquela que gerou o Filho de Deus. É aquela que deu a fé total nele. Foi fiel até o fim, inclusive depois da ressurreição, permaneceu com a comunidade de Jesus. Nesse tempo de Páscoa, estamos lembrando, no meio da comunidade primitiva. Portanto, foi a mulher da encarnação da parte de Jesus e a mulher de fé por excelência. Portanto, depois de Cristo, é a figura maior. Frei Clodovis, surgiu uma pergunta esta semana. Se Maria morreu, parece eu tenho que fazer essa pergunta em respeito a quem fez a pergunta. Maria morreu e ela é assunta onde ela morreu? E se morreu? Padre Reginaldo, essa questão a igreja deixou até hoje em aberto. Há teólogos que dizem que ela morreu, outros dizem que não, que ela morreu aparentemente e que foi assim depois em sono, como dizem no Oriente, a dormição de Maria, arrebatada ao céu pelos anjos, não é? A tendência, porém, hoje é mais para o lado do mortalismo, ou seja, que ela tenha morrido, a tendência, a inclinação. Por quê? Ela teria participado também do destino de Jesus, que morreu por nós, né? De modo que há uma tendência a dizer que a Assunção de Nossa Senhora ao céu, que celebramos no domingo seguinte, ao 15 de agosto, seria a Páscoa de Maria, a ressurreição de Maria. Ela, como o Filho, que foi o homem que morreu por nós, ela também morreu por nós, de certa maneira, em comunhão com o Filho, e ressuscitou com Jesus e subiu ao céu. Porém, a outra tese, que ela morreu só em aparência, pode ainda ser defendida, mas é a minoria cada vez mais. Inclusive, numa catequese de João Paulo II, ele ter-se-ia pronunciado pelo lado do mortalismo. Ele disse: Maria provavelmente morreu como todos nós morremos, como seu filho morreu. Uma segunda pergunta que veio esta semana se refere também em Nossa Senhora, e a pergunta é a seguinte: se Maria é virgem, e se não fosse virgem, seria uma mácula a Jesus? Olha, Padre Reginaldo, a virgindade de Maria foi o caminho que Deus escolheu para encarnar seu filho. Em princípio, poderia até Maria ser casada normalmente. Porém, o caminho positivo, concreto que Deus escolheu foi a virgindade. Por quê? E não uma mulher casada. Não é que o casamento e a sexualidade exercida dentro do casamento seja uma coisa negativa. Não, é um valor, foi instituído pelo Criador. Deus criou Adão, Deus criou Eva, levou Eva para Adão e disse: crescei e multiplicai-vos. Nós nascemos em nossos pais, que a maioria deles tiveram o sacramento
do matrimônio abençoado pela igreja, né? Portanto, é caminho de graça também. Mas o matrimônio, a sexualidade, é relativa. Ela não produz a vida sobrenatural. Ela produz a vida natural, que é maravilhosa. Porém, essa vida natural tem que se abrir para a sobrenatural. E essa sobrenatural só é dada por Deus. De modo que Jesus, nascendo de Maria, quer dizer o seguinte: a virgindade de Maria é caminho da vida sobrenatural. Essa vida só veio do céu, veio do alto, não veio pelo caminho da sexualidade. Ela é boa na ordem natural. Porém, a ordem sobrenatural precisamos ser nascidos de novo, como diz Jesus. E nós nascemos de novo pelo batismo, a nossa mãe igreja, que nos gera como Maria virginalmente, ou seja, por obra do Espírito Santo também. Certo. Eu vou fazer umas perguntas de Nossa Senhora, mas eu tenho uma que eu vou fazer por necessidade própria. Padre, o senhor tem necessidade de aprender? Mas, gente, eu leio, estudo, porque a gente não sabe, não me coloque no pedestal porque eu estou no capacho. Perguntas que chegaram: por que Maria é poucas vezes citada na Sagrada Escritura, Frei Clodovis? Querida comunidade, queridos irmãos, é verdade, são em torno de uns 152 versículos que Maria é citada no Novo Testamento, né? Porém, gente, nós temos que não contar os versículos, mas pesá-los. São versículos de um peso, de uma preciosidade imensa. Por exemplo, quando o anjo do céu, veja, não é um papa, um teólogo, uma pessoa, um anjo que diz assim: ave cheia de graça. E em grego é uma palavra única que só aparece aplicada a ela, que caritomene. Tanto que São Jerônimo, que traduzia para o latim e ficou em português, colocou plena gracia, cheia de graça. Que significa o quê? Que a graça nela transborda, que nunca teve um espaço na alma dela possuído pelo inimigo, pelo maligno, pelo pecado. Ela foi toda de Deus, do começo ao fim, por isso nasceu imaculada. E depois o corpo dela também foi resgatado pelos anjos do céu, né? Ela toda de Deus não podia ser assim entregue aos vermes, à destruição. Portanto, veja, só tem uma pessoa humana nesse mundo que é cheia de graça, além de Jesus, que é a santidade por excelência. Segundo, de onde me vem a graça? Que é a mãe do meu Senhor. Meu Deus, aqui não é um anjo, é uma santa. A mãe do grande profeta João Batista, o maior dos profetas, declara Maria Senhor, mãe do Senhor. E quem é o Senhor na Bíblia? É Deus. Até hoje o povo tem a sensação, né? Senhor só aquele que está no céu. Portanto, mãe de Deus. Quem é mulher que é mãe de Deus? Tem as mulheres que são mãe do imperador, de reis, de pessoas importantes, porém mãe de Deus é só ela. Grande, imenso privilégio. Terceiro, a própria Isabel diz para ela: bendita és tu entre as mulheres. O que significa isso? É um modo hebraico de falar: você é a mais famosa, a mais honrada, a mais maravilhosa de todas as mulheres na terra. Olha que apareceram mulheres extraordinárias nessa terra. Beldades, artistas, rainhas, filósofas, mas ela supera todas de longe, porque é mãe de Deus. Depois ela mesma diz, reconhece com toda a humildade: Deus fez grandes coisas em mim. Gente, grandes coisas. O que são na Bíblia as grandes coisas? É a passagem do Mar Vermelho, por exemplo. É a volta do cativeiro. É a vinda do Messias. Bom, a maternidade divina, a encarnação do Verbo, não é uma coisa extraordinária? Ela sendo virgem, inclusive. A coisa maior que aconteceu na história do mundo é que Deus tem se aproximado de nós através de uma mulher, através da virgem. Essas coisas, gente, são versículos poucos, mas de um peso imenso, são abismos de luz. Nenhuma mulher teve tanto elogio. Depois ela mesma declara: todas as gerações vão me declarar bem-aventurada, né? Quem nega o louvor a Maria está contradizendo a palavra de Deus. Não está lendo na palavra de Deus que todas as gerações... Por que você nega louvor à mãe de Deus que foi... E depois, feliz és tu que acreditaste. O que significa isso? Você é a mulher de fé por excelência. Você é a mulher de fé 100%. Você é a crente por excelência. Você é toda a fé. Por isso que é toda a graça. Então, quem que acreditou 100%? Ninguém. Jesus sempre critica. Homens de pouca fé. Homens porque duvidaram. Ela nunca duvidou nada de Jesus. Então, realmente, uma mulher extraordinária. A mulher mais próxima de Deus e também mais próxima de nós. Amém. Marcos, Deus o abençoe, meu filho. Você fala de onde? Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais. Pois não, Marcos, seja bem-vindo. Qual a sua pergunta, filho? Uai, padre, eu sempre tive a curiosidade de saber, porque muita gente fala que, assim,
para ter um filho tem que ter um pai e a mãe, os gêneros masculinos e femininos, né? E se Jesus veio do Espírito Santo por parte de pai, entre aspas, a carne de Jesus e o sangue só veio de Nossa Senhora. Tá. Então, quando a gente comunga o corpo e o sangue de Cristo, a gente está comungando, entre aspas, o corpo de Nossa Senhora também? Muito obrigado pela sua participação. Eu só vou... Fica a sua pergunta, eu só vou baixar o volume e o Frei Clodovis falará. É Marcos de Divinópolis, Frei Clodovis. Sim, querido irmão Marcos, você tem razão. Quando nós comungamos o corpo de Cristo, corpo verdadeiro, real, portanto, o corpo daquele homem que nasceu em Belém, que foi crucificado, que traz as marcas dos pregos, porque a identidade dele foi o crucificado e depois glorioso, porque ele ressuscitou, um corpo totalmente de glória, né? Nós comungamos sim a carne de Maria, porque toda a parte humana de Jesus veio dela, né? O DNA de Maria foi de Jesus, o tipo de sangue de Jesus, a cor dos olhos de Jesus, o traço dos lábios de Jesus são de Maria, né? Portanto, ela é a mulher que deu tudo a Jesus em sua humanidade. De fato, tem uma antífona bonita da igreja, não é? Que foi inclusive musicada por grandes músicos como Mozart, né? Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ave, verdadeiro corpo de Cristo nascido de Maria. E é uma antífona eucarística. Eu, inclusive, levanto às vezes as hóstias, né? Na missa, quando eu celebro, eu digo, eis aqui o corpo de Cristo nascido da Virgem Maria. E o povo, em geral, né, baixa a cabeça, anua e diz, é isso mesmo, é o corpo de Cristo gerado por Maria. É o corpo, de certa maneira, a carne de Maria que passa pela carne de Cristo. Esse é o realismo da encarnação, meu irmão. O cristianismo, sobretudo católico, é uma religião muito material, porém uma materialidade cheia do espírito. É uma religião muito carnal, porém uma carne possuída também pelo espírito. É uma religião muito do corpo, porém um corpo cheio do espírito, do humano e também do divino, né? Portanto, aquele corpo é um corpo santo, é um corpo totalmente plasmado pelo Espírito Santo e possuído pelo Espírito Santo. Daí o anjo disse, o santo que nascer de ti, porque vai nascer por obra do Espírito Santo, vai ser chamado o Santo Filho do Altíssimo. Então ele é todo santo, o corpo de Cristo, porque era o santo corpo de Maria. De fato, o prefácio da Imaculada Conceição diz assim, puríssima devia ser aquela que iria gerar o Salvador do mundo, Cordeiro sem mancha que tira o pecado do mundo. Então, se o Cristo tinha que ter um corpo puro, porque ele era todo santo, só podia provir de um corpo puro, que era o corpo da Santa Virgem Maria. Muito bem, e eu não perguntei, mas pela pergunta, ou o Marcos está estudando teologia ou é um seminarista, que é uma pergunta bastante densa. Muito obrigado, Marcos de Divinópolis. Frei Clodovis, o senhor sabe que não sou expert em teologia, fiz porém teologia, e às vezes eu fico inquieto com algumas questões. Eu peço licença de sair um pouco do âmbito da Mariologia e esclarecer uma dúvida. Várias vezes as pessoas dizem que ter falado com mortos, e eu a priori respondo, não há relação entre os mortos e os vivos. É possível, existe, como fica a proibição da necromancia? Sim. Veja, Padre Manzotti, bem, nem todos precisam ser teólogos na igreja. Alguns, sim, servem à igreja com sua inteligência. Outros são apóstolos, como você, que prega o evangelho. Ótimo. Aliás, Paulo, no capítulo 12, Epístola aos Coríntios, diz, o Espírito Santo constituiu na igreja primeiro os apóstolos, que, portanto, pregar a palavra. Você está nessa categoria. Depois, diz ele, os profetas e depois os doutores, em terceiro lugar. Quanto aos que estão mortos, mas estão em Deus, que são os santos, naturalmente há uma comunicação. O Vaticano II mesmo, no capítulo 7, o penúltimo, antes de falar de Maria exatamente, que é o 8º, né? Diz que entre a igreja triunfante e gloriosa e a igreja peregrina, militante, lutadora, existe um intercâmbio
de dons, nós suplicamos, nós pedimos, sobretudo a Mãe de Deus, evidentemente, depois os santos da nossa devoção. Aí não há dúvida, né? Agora, quanto aos mortos que não estão em Deus, que nós chamamos, por exemplo, as almas do purgatório, que estão se purificando, se eles estão fundamentalmente já salvos, apenas está purificando, estão no vestíbulo do céu se preparando para o grande encontro, há sim possibilidade de encontro, porque eles são já salvos, já estão garantidos, né? Eles podem interceder por nós em função dos seus méritos. Suponha uma mãe que faleceu, vê o seu filho que está na droga, ela pode pedir a Deus que o abençoe, que o encaminhe, e o filho pode pensar na mãe e também pedir a força da mãe. Aliás, no sínodo africano, eles cultuam muitos mortos, sobretudo os mortos da família, os anciãos, os velhos, né? Lá apareceu isso aqui. E é uma coisa boa, sim, que a igreja valorize essa relação entre mortos e vivos, que a cultura africana cultua muito, sobretudo os mortos bons, exemplos de virtude, né? Exemplos, assim, de fé. E, de fato, bispos africanos deram testemunho. Um falou, por exemplo, que estava numa grande dificuldade, invocou o bisavô dele, que era muito conhecido como virtuoso, e recebeu a graça. Interessante, né? Porém, precisa que esteja já em Deus, pelo menos em se purificação. Porém, quando aqueles que estão abandonados por Deus ou se condenaram, né? Os mortos, assim, que viveram de uma maneira reprovável, né? É claro, a igreja proíbe a evocação, né? Forçar esses mortos a falar. Também as almas do purgatório, evidentemente. A evocar quer dizer obrigar o morto a se manifestar, a falar. É o que fez o Saul no desespero, né? Com respeito a Samuel, que já tinha morrido. Foi consultar uma profetisa de Endor e a profetisa evocou, forçou o Samuel a aparecer. De fato, Samuel apareceu. Mas contra a lei de Deus. Ela era uma bruxa. Era uma bruxa essa, não é? Nós podemos entrar em contato com essas forças negativas. Tem gente que faz pacto até com o diabo, não é? Existe, Frei? Existem. Porém, as pessoas acabam se destruindo. E é contra a lei de Deus, essa aqui. Né? De fato, tem, na história conta, né? Gente que se entregou a Deus. O famoso romance, maior romance alemão, Dr. Fausto, né? Fausto é um homem que se entregou ao diabo. Finalmente, depois, no fim, conseguiu se salvar. Porque tinha uma pessoa que intercedeu junto a Nossa Senhora, no fim Nossa Senhora aparece e salva esse homem, né? O Dr. Fausto, né? Por intercessão de Maria. Mas é claro que são coisas proibidas por Deus, e as pessoas que mexem com isso acabam sendo destruídas por essas forças incontroladas. Muito obrigado. Então, a distinção é clara. Invocar os bons é bom, mas evocar não. E também quando pedimos aos santos, invocamos, não é forçar aos santos, sempre dizendo, seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus achar que é bom para mim, que venha essa graça. Mas forçar, como faz algum povo, pega a estátua do santo de cabeça para baixo, mói, castiga Santo Antônio. Isso também não pode, porque é uma maneira de evocar, de forçar o santo a dar a graça. E não é assim que se relaciona com Deus, sempre na humildade e na conformação à vontade de Deus. Muito obrigado por ter esclarecido. Andréia, ela é de Garapó, Mato Grosso do Sul, está nos acompanhando agora. Se José era pai adotivo de Jesus, a descendência é de Maria, de Davi ou de José? Olha, Andréia, a descendência na Bíblia, ela é patrilinear, ou seja, do lado do pai. Por isso que se enfatiza muito a Bíblia, José, filho de Davi. José, filho de Davi. Jesus também invocado. Jesus, filho de Davi. Por que esse acento? Porque, segundo as promessas do profeta Natã, era da casa de Davi que nasceria o Messias. Então Jesus tinha que vir do lado da descendência davídica. Ora, quem garantia a presença era José. Podia Maria ter sido de outra tribo, da tribo de Levi, por exemplo, não? E não da tribo da tribo de José, não é? Da tribo de Arão, por exemplo, né? Que era sumo sacerdote. Essa questão não é tanto de sangue quanto de cultura, né? Até no mundo romano, era pai, não quem gerava realmente, mas quem pegava e assumia aquela criança diante do povo, diante da sociedade, né? Então é uma questão de adoção. Ora, José assumiu Maria como sua esposa e assumiu também Jesus como seu filho, porque assumiu a esposa grávida por mandato de Deus. De modo que José é socialmente, juridicamente e para todos os efeitos, como diz o povo, o pai de Jesus. E assim aparecia diante do povo.
né? Ele não é o filho de José? O povo falava, né? Então não é tanto questão de sangue. É possível também que Maria tenha sido da mesma tribo de Judá, ou seja, da raça davídica, né? Portanto, ela teria garantido ela mesma com seu sangue. Mas o importante é o pai, José. Por isso que São José, dizem os psicólogos, é o verdadeiro pai de Jesus. Não por ser pai genético, mas por ser pai moral. Ele assumiu Jesus com todas as suas forças, com todas as suas capacidades, jogou toda a sua vida para Cristo, né? De fato, hoje, um verdadeiro pai não é o que gera, é o que educa o filho, é o que assume o filho, é o que acompanha o filho. Esse é o verdadeiro. Gerar é fácil, educar leva anos e anos. E tem poucos pais que são mesmo verdadeiros pais, e não apenas geradores, mas pais verdadeiros. Ou seja, que comunica valores, que assume aquela criança, e que assume ser pai, ou seja, dá um caminho para ele, diz o que é o certo, o que é errado, comunica também uma religião. Isso é ser pai. E não simplesmente gerar. Isso os animais também fazem. Frei Clodovis, uma filha de Deus, não se identificou, mas perguntou: o que é dogma de fé? Como Maria é elevada ao céu se isso não está na Bíblia? Bem, dogma, no sentido mais amplo e geral, é uma verdade de fé, é um mistério da salvação, né? E é uma maravilha também que Deus realiza na nossa vida, na vida da igreja, da humanidade. Então, uma das maravilhas, um desses mistérios extraordinários que só nos ilumina e só eleva a nossa alma é esse, né? Que Maria não só foi concebida sem pecado no começo de sua existência, mas que no fim de sua existência também, ela foi arrebatada ao céu em corpo e alma, na glória, pelos anjos. A gente celebra isso, a igreja celebra esse dogma na forma de mistério, celebração litúrgica. Aliás, é uma festa que o povo gosta muito, Nossa Senhora da Glória, né? Inclusive tem muitas moças com esse título, Maria da Glória, né? Glória, etc. Então, não está na Bíblia. Claro que não está preto sobre branco, mas está lá real. Por exemplo, no capítulo 12 do Apocalipse, temos aquela imagem maravilhosa que é lida, aliás, na missa da Assunção de Nossa Senhora, aquela mulher gloriosa, vestida de sol, coroada de estrela e 12 signos do zodíaco, todas as estrelas do céu, simbolicamente, fazem a coroa de Maria, e os cabelos de seus pés calçada, de certa maneira, pela lua. Quer dizer, os mais belos ornamentos do cosmos estão ali embelezando essa mulher cósmica, gloriosa, grande. Eis ali uma referência. E ela está com o seu corpo todo glorificado, o corpo que ia dar luz a Jesus, de fato diz lá, sofrendo as dores de parto. Ela deu a luz, porém o dragão queria devorar a criança e não conseguiu. E a mulher foi arrebatada no deserto e depois foi arrebatada ao céu. Eis uma referência, né? E Paulo também diz, a morte é salário do pecado. Ora, Maria pecou, ela não tinha que pagar o ágio, né, da morte, porque ela não pecou. Então, não tendo pecado, não precisava pagar o ágio da morte. Portanto, se ela morreu, foi simplesmente por misericórdia de Deus, partilhada em nossa sorte, por amor de nós, como fez Jesus, que Jesus também não precisava morrer, mas ele quis ser igual a nós para nos animar, para nos acompanhar também nesse momento da morte. E nós invocamos Maria também. Rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Que bonito pensar que se ela morreu, ela sabe como às vezes é angustioso morrer, e ela pode nos socorrer. Então, que bonito pensar isso. Ela que não pecou, não podia ser entregue à destruição. E olha, querida filha ouvinte, de Deus. Filha de Deus, olha aqui. Ó. Se você pudesse, você deixaria sua mãe morrer? O povo fala assim, mãe é coisa que nunca deve morrer. Aquelas pessoas que a gente ama mesmo, a gente não quer que morra, não quer que morra nunca. Ora, Jesus não amava sua mãe? Ele não podia salvar sua mãe da morte? Ora, se ele podia, por que não fez? Fez, não tem dúvida. Se ele não fizesse, seria um filho ingrato, deixar a mãe morrer, deixar a mãe ser devorada pelos vermes, quando ela deu tudo para ele, foi sempre fiel. Certamente, ele honrou o quarto mandamento, honrou sua mãe até o fim, ou seja, ele o levou para o céu em corpo e alma porque ela merecia realmente. Frei Clodovis, continuando com as nossas perguntas, sim. O Lucas, do Capão Raso, faz a seguinte pergunta. Se Deus criou o homem para amá-lo, então Deus não é egoísta? Bem, olha, querido irmão, Deus é agape, como nos lembrou muito bem o Papa João Bento XVI, né, na sua primeira encíclica. Deus é amor, e em grego agape, ele inclusive explica lá dentro. O que é agape? Amor desinteressado, amor gratuito, amor de quem sai para o outro, para ajudar o outro. Porque Deus não precisa de nós. Ele nos criou e Ele nos salva para nos comunicar o seu amor, a sua beleza, a sua grandeza, a sua felicidade, o seu ser, a sua comunhão
né? Tudo. Então, se Ele nos ama, é por nós mesmos, né? É como uma mãe assim que quer ser mãe. Eu quero ter um filho. Mas para quê? Eu queria dar a vida para ele, eu queria dar meu amor para ele, eu queria ensinar coisas bonitas, eu queria ter um filho florido, um filho que faça o mundo também mais bonito. Eis ali, é uma metáfora do que Deus é. Então, Ele nos cria por nós mesmos. Agora, nós só podemos encontrar nossa felicidade nele, porque Ele é o tudo. Portanto, se nós amamos a Deus, é no nosso interesse para sermos felizes. E se Deus nos ama, é também no interesse nosso, porque Ele quer que nós partilhemos de sua felicidade. Se pode falar num egoísmo, disse um filósofo, seria um egoísmo transcendental, né? Ou seja, Deus que é todo feliz, todo rico, diz assim: querido irmão, querido filho, tu não quer participar da minha riqueza, do meu almoço, da minha janta, do meu palácio que é o céu? Você não quer entrar aqui para ser feliz? Eu serei mais feliz com você também, né? Você dá alegria a Deus, mas no fim, a alegria que tu dá é maior para você. É porque você é que receberá a felicidade. Porque Ele já está feliz. É você que precisa dele para ser feliz. Muito obrigado. Tem uma pergunta do Paulo Antônio Gomes Leandro. Tem 13 anos, Frei Clodovis. E ele pergunta por que o Santo Rosário era tão importante para Nossa Senhora que nas aparições ela sempre manda rezar o terço. Olha, Paulo Antônio, por duas coisas, viu? Primeiro porque o rosário é uma forma simples de rezar, é acessível a todo o povo, para tua mãe, tua avó, tua madrinha, gente analfabeta, um camponês. Às vezes não conseguem nem ler a Bíblia, tadinhos. Agora já podem, porque estão se alfabetizando. Às vezes não tem nem dinheirinho para comprar uma Bíblia, ou não tem muito tempo. Mas o rosário pega todos os mistérios da Bíblia, os principais. Então, meditando aquilo, a anunciação, ressurreição, morte na cruz, anúncio, etc, etc, ele recupera o principal da Bíblia, né? De modo que a qualidade do terço é boa, ou seja, lembra todos os mistérios da fé e as duas orações que estão na Bíblia, Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, Ave Maria, a primeira parte é toda bíblica, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, do anjo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Santa Isabel, a mãe de João Batista. Santa Maria, mãe de Deus, a segunda parte foi criada pelos santos, pela igreja, de modo que a igreja, na sua tradição, acrescentou. Portanto, é uma oração excelente e é uma oração bíblica e fácil, acessível. O texto. A minha mãe, coitadinha, que era analfabeta, que aliás viveu aqui em Curitiba, está aqui enterrada, a dona Regina, né? Uma santa, né? Eu a invoco, porque realmente ela está com Deus, né? A fé dela era alimentada pelo rosário. Ela contava nos dedos da mão os 10 Ave Marias e o Pai Nosso. E ela alimentou toda a sua fé com o rosário. Ele lembrava de cor os mistérios do texto. Olha que bonito. Aliás, lembro o Padre Manzotti, a missa de 7º dia do meu pai foi aqui na tua igreja, aqui de Guadalupe. Nossa. No dia 24 de julho de 1964. Fazia 7 dias que meu pai tinha falecido e eu vim com ela aqui. E aqui celebramos a missa. E ela fazia questão de escutar o nome do meu pai. Será que vai dizer o nome de Mansueto? Aí ela falou, ele ficou contente, chegou até a chorar, tadinho, quando o padre pronunciou o nome dela. Mas veja, então, querido Paulo, é assim, todas as aparições de Nossa Senhora eu recomendo o texto, porque é para a multidão, e a multidão sabe, e tem acesso ao texto, com facilidade pode, essa corrente de ouro que nos mantém amarrado ao pé de Deus, e Maria nos amarra ao pé de Deus com essa corrente de ouro maravilhosa. Frei Clodovis, infelizmente, esse programa se torna minúsculo, uma gota diante do oceano da sua sabedoria. Por favor, sobre os dogmas marianos. Sim. Peguemos os dogmas não como doutrinas que se impõem obrigatórias, mas como maravilhas que Deus realizou na pessoa de Maria, mas que repercutem sobre nós, né? E a primeira maravilha, o primeiro dogma, né? É o dogma da maternidade, é o maior de todos os dogmas. Aliás, depois da declaração Jesus, Filho de Deus, né? Que é o centro da nossa fé, Jesus, Filho de Deus, portanto Deus, né? A maior declaração é Maria, Mãe de Deus. É o título maior que existe. Não tem nenhuma criatura que tenha um título maior. Mãe de Deus, grande. Por quê? Claro, é mãe de Jesus como homem. Sim. Porém, esse homem é pessoalmente Deus, é o Deus em pessoa, é o Deus que está à frente de você, portanto, mãe de Deus. E não é invenção da igreja. Santa Isabel, como acabei de lembrar, proclama Maria, mãe do meu Senhor. E na Bíblia, em geral, não se fala em Deus por questão de respeito, se diz Senhor, se substitui. Mãe de Senhor significa mãe de Deus. E de fato foi confirmado por vários concílios ecumênicos, não só um.
O primeiro, o grande Éfeso, 431, mas depois o concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia II e outros concílios até hoje. A igreja afirma com grande força Maria, Mãe de Deus. O segundo está unido a esse, é que ele é mãe virginal. Ou seja, é maravilhoso que seja uma mulher humana, mãe de Deus onipotente encarnado, né? Mas é também maravilhoso que seja uma mãe virginal. Exatamente, a virgindade é o sinal de que esse filho não é fruto da força humana, da força varonil, mas é fruto do Espírito Santo. Não vem da terra apenas, vem do céu. É um dom de Deus para nós. E Ele nos dá essa vida sobrenatural, que é a vida da graça, vida imortal, vida eterna, que Ele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca vai morrer. E aquele que vive e crê em mim, ele permanecerá imortal. Então ela é virgem ao mesmo tempo. Esses são os dois dogmas gêmeos, uma mãe virginal, uma virgindade fecunda, que são os maiores e que estão na Bíblia. Tanto em Mateus como em Lucas se vê claramente que Maria era virgem, né? Agora, os outros dois pegam o começo e o fim de Maria, né? O começo era Imaculada Conceição. Ela nasceu pura, sem mancha, claro, para ser digna morada de Jesus, para ser um corpo digno, uma carne digna, para transmitir aquele cordeiro sem mancha, todo santo, 3 vezes santo, que é Jesus, né? Por isso que ela foi declarada imaculada. E o anjo disse, você é cheia de graça, transbordante de graça. E o que quer dizer, significa isso? Que não tem uma sobra que não seja de graça. Tudo é graça em você. Portanto, desde o começo, nasceu com a plenitude da graça, portanto, sem o pecado original. E se manteve toda santa. Como dizem nossos irmãos ucranianos, panágia, né? Cheia, pan, toda águia santa. E o último dogma é o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, que foi declarado em 1950. Porém, já era cultuado pelo povo, que o povo nunca aceitou que a mãe de Jesus tivesse sido destruída pelos vermes, que tivesse sido reduzida a pó, porque aquele corpo santíssimo que serviu totalmente ao seu filho, e todo plasmado, impregnado da força do Espírito Santo, era impossível que fosse destruído pela morte, né? Como o corpo de Jesus também ressuscitou 3 dias depois, o de Maria também. Se eventualmente ela morreu, não é muito seguro, como acabamos de falar, mas de todo modo, se morreu, ele ressuscitou e foi levado na glória, e nós festejamos e celebramos com grande alegria e grande festividade, com muitos louvores, né? Esses dogmas maravilhosos de Nossa Senhora. São os medalhões, são como as joias preciosas que uma mulher tem e que usa só nas grandes festas, né? Então, essas 4 joias maravilhosas, que são as 4 grandes festas de Nossa Senhora. Um outro dogma sobre Maria Corredentora. Exatamente o chamado quinto dogma, né? Há um grande movimento no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Para esse quinto dogma, para fazer que o Papa declarasse esse quinto dogma. Se esperava, inclusive, que João Paulo II, no ano 2000, fizesse essa declaração. Mas, para ser verdade, não precisa que seja declarado. De fato, o povo de Deus, como diz o Vaticano II no documento sobre Nossa Senhora, né? O último capítulo da Lumen Gentium, o povo de Deus já tem o costume de invocar Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, como corredentora, como coparticipante junto com Cristo debaixo da cruz da salvação da humanidade, como aquela que uniu sua fé à sua doação, a doação de Cristo na cruz. Portanto, ela, claro, de maneira subalterna, porque Jesus é Deus, mas ela primeira que mais ajudou Jesus a salvar o mundo, portanto, ela, sob Jesus, corredentora também. É uma prática do povo. E o Vaticano II declara e constata que o povo de Deus declara Maria, confessa Maria, festeja Maria, medianeira e corredentora. Agora, que o Papa amanhã venha declarar como dogma, isso não tira nada da verdade, né? Dessa fé, que é já uma conquista do povo, que já é uma vivência do povo, né? E que representa, sim, os dados evangélicos. O que veja, em Caná, como é que Jesus começa a fazer o primeiro milagre? Só faz porque Maria, de certa maneira, entre aspas, forçou. Ele disse, mulher, não é minha hora. Mas Maria disse assim, mas chegou, está na hora, e manda os servos fazer o que ele dissesse. De fato, ele prova a fé do servo, manda servir água. Imagina uma festa de casamento, manda servir água. E eles superam aquela prova e quando vão servir, se transformou em vinho. E foi por ordem dela, foi por indicação dela. Portanto, ali ela colabora para que Jesus manifestasse sua glória e para que houvesse a fé da comunidade. Não é uma clara manifestação da co-redenção, da coparticipação, da mediação dela para suscitar a fé e a glória e, portanto, a salvação? Claro, está na Bíblia. Frei Clodovis, eu gostaria muito que o senhor nos
abençoasse e uma mensagem. Então, queridos irmãos, sobretudo querido Padre Manzotti, eu peço a Nossa Senhora que estenda suas mãos poderosas, também suas mãos cheias de graça sobre ao seu serviço de evangelização, sobre cada uma das famílias que nos ouve, sobretudo sobre cada mãe, que ela que foi mãe sabe o que é ser mãe, ela que foi mãe dolorosa sabe também como as mães sofrem para poder cuidar dos filhos, educar os filhos, levar os filhos no caminho de Deus. Que as nossas mães tenham a força que ela teve de acompanhar os filhos até o fim e de gerar os filhos não só para esse mundo, mas também para a graça, para a fé. Que se uma mãe ora, nunca essa oração vai ser abandonada. Ela sempre vai ser ouvida, sobretudo se ela entrega esses seus filhos a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora cuide dele. Então que Nossa Senhora cuide da mensagem do ministério evangelizador do Padre Reginaldo e cuide de cada um de nós para que permaneçamos sempre no caminho de Jesus. E no caminho de Jesus possamos encontrar o sentido da nossa vida e a felicidade. Amém. Ficamos por aqui. Evangelizar é preciso. Obrigado, Frei Clodovis. Obrigado. Deus o abençoe. Até a próxima.